Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e vamos para o segundo episódio da nossa série sobre como reduzir as taxas de transação, o custo de gas dos seus smart contracts Solidity. Neste segundo episódio, nós vamos falar sobre o segundo maior gargalo existente em termos de taxas, que é o armazenamento, o salvamento de informações no storage. Vamos falar de alguns diferentes aspectos e como solucionar ou ao menos otimizar esses custos. Vamos falar aí de PFS, otimizações do compilador, enfim, muita coisa bacana. Vamos lá. Agora, o segundo maior gargalo que vocês vão ter ficou um pouco evidente quando eu mostrei a tabelinha de gasto, por opcode. Quando a gente olha o gasto de gas por opcode, fica evidente que o segundo maior vilão, depois da complexidade do algoritmo, é armazenamento. Tá? É armazenamento, não, é indiscutível. Dependendo do caso, ele pode ser até o primeiro vilão mesmo, certo? Mas é algo que você tem que olhar, depois de melhorar a complexidade dos seus códigos, olhar leituras e escritas em disco. Notem que não é só leitura, não é só escrita. Leitura e escrita em disco consome muito, mas muito mais do que as outras operações, certo? Uma função, por exemplo, que não tem um laço, mas tem uma escrita pesada, pode ser muito pior do que uma função que tem um laço, por exemplo. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Você tem que procurar no seu código, ou no seu projeto como um todo, o que você precisa armazenar e o que você precisa recuperar de informações e otimizar isso ao máximo, tá? O item número 1, que vocês devem correr, assim como você deve correr de laço nas funções, você tem que correr de armazenar arquivos na blockchain, tá? Tem blockchains que foram dimensionadas especificamente para isso? Tem. Mas, no geral, blockchain não é um bom lugar para guardar arquivos. Blockchain é um bom lugar para guardar registros, assinaturas, índices, histórico de informações, logs, para rastrear coisas, mas não arquivos inteiros, certo? Via de regra, não para arquivos inteiros. Porque um arquivo inteiro, facilmente, ele vai ter 1 kilobyte, 5 kilobytes, uma foto vai ter alguns megabytes, e salvar isso na blockchain é caro. A transação sai muito cara, salvar o arquivo inteiro. Então, se o seu projeto depende de arquivos, você tem que ter uma estratégia paralela à blockchain para armazenamento desses arquivos, e você vai apenas referenciá-los na blockchain, fazer o link deles na blockchain. E aí essa estratégia pode ser uma estratégia centralizada ou uma estratégia descentralizada. Tem empresas que optam por uma estratégia centralizada. Por exemplo, eu tenho uma coleção NFT. É um exemplo aí de projeto que usa muito arquivo. Tá? A coleção NFT precisa de arquivo para as mídias e para os metadados, que são os arquivos JSON. Se eu for uma abordagem centralizada, eu tenho que salvar esses arquivos num disco virtual na nuvem. Um S3 da Amazon, um Google Drive, sei lá, qualquer coisa na nuvem que seja acessível pela internet. Perfeito? Essa seria uma estratégia centralizada. Uma estratégia descentralizada seria você armazenar em IPFS. O que é IPFS, Luiz? IPFS é uma rede prima da blockchain, só que focada em armazenamento descentralizado de arquivos. Não é uma blockchain, não chega nem perto de ser blockchain, mas usa algumas tecnologias semelhantes, como hashing, por exemplo, e descentralização. Então, IPFS é hoje a escolha número 1 para você fazer armazenamento descentralizado dos seus arquivos. Tem vídeo aqui no canal, deixa eu mostrar aqui para vocês, e tem tutorial no blog também. Basta vocês procurarem na barra de pesquisa por IPFS, tá? Que é Interplanetary File System. É um sistema de arquivos distribuído para armazenar esse tipo de informação. Os projetos Web3 geralmente guardam as mídias em IPFS. Você pode subir um nó IPFS na sua máquina, guardar os seus arquivos dentro, eles vão ser replicados aí na rede, todo mundo vai conseguir acessar eles tendo clientes de IPFS nas outras máquinas. Beleza? Então, arquivos em 80%, 90%, né? Se o projeto usa blockchain pública,
vai ser mais de 90% dos projetos de blockchain pública usam IPFS para armazenamento descentralizado dos arquivos. Agora, projetos que usam blockchain privada, daí eles costumam utilizar armazenamento centralizado, até para não vazar os arquivos também de maneira pública, né? Porque IPFS, o arquivo fica público para todo mundo. Beleza? Então tem vídeo aqui no canal e também tem artigo lá no blog, tutorial de IPFS, lá no blog luistools.com.br. Isso aqui vai salvar, IPFS vai salvar a vida de vocês em projetos que envolvem arquivos. Agora, em projetos que não envolvem arquivos, Luiz, como é que eu reduzo o armazenamento? Primeira dica é, se o seu projeto é um projeto grande, provavelmente ele tem códigos que são usados em mais de um local, certo? Então imagina, por exemplo, que você tem no seu projeto um código para fazer uma manipulação de string. E essa manipulação de string você precisa dela em mais de um lugar. Aí o que você faz? Você não repete o código, você cria uma função. Mas se o projeto é grande, é comum a gente precisar dessas funções utilitárias em mais de um contrato. Né? Se você pegar qualquer projeto grande, pega lá Uniswap, vai olhar o código da Uniswap no GitHub, você vai ver que tem os contratos da DEX e tem alguns contratos, alguns arquivos utilitários que são comuns a todos os outros contratos. Esses arquivos comuns, né, que tem funções, que tem struct, etc., comuns a outros contratos, a gente chama de library em Solidity. Você cria alguma coisa assim, ó. Eu vou colocar no mesmo arquivo para vocês enxergarem mais fácil, tá? Mas geralmente a gente coloca em arquivo separado. Você cria alguma coisa assim, ó. Library. Você dá um nome, sei lá, my library. E aí aqui dentro você coloca tudo que você quer que seja comum ao seu projeto. Ah, eu quero que essa struct de book, né, seja comum ao meu projeto. Eu quero que uma função de validação que eu inventei, né, um function modifier, não importa. Eu quero que algum código meu seja comum, que possa ser utilizado para todos os arquivos do meu projeto. Então eu não repito essa função em vários arquivos, eu não repito essa struct em vários arquivos, eu crio uma library num arquivo separado e eu importo ela nos arquivos que precisam, que querem utilizar essas informações. Então essa é uma maneira de eu otimizar, porque aí eu vou reduzir o tamanho do meu contrato, certo? Consequentemente, eu vou reduzindo o tamanho do contrato, eu reduzo o custo de deploy. Eu vou fazer o deploy da library uma única vez e todos os contratos que usam ela vão se beneficiar do código dela que já está na blockchain. Perfeito? E se a biblioteca que você quer utilizar já está na blockchain, você nem precisa fazer deploy dela de novo. Você só referencia ela no seu código no momento do seu deploy. Perfeito? Então ela é uma dica, claro, que vai fazer sentido quando vocês têm projetos maiores, que tem reuso de código, né, que tem funções que vão ser utilizadas em mais de um arquivo. Aí você acaba aproveitando essa dica aqui. E embora isso possa parecer... Ah, Luiz, mas eu não estou preocupado agora com projetos grandes, né? Mas os problemas de taxas e performance, eles são maiores em projetos grandes. Por isso que essa dica faz total sentido, tá bom? Então, se você tem funções que você quer utilizar, funções, structs, que você quer utilizar em mais de um contrato, extrai para uma biblioteca, para uma library separada, né? E aí você vai colocar no seu contrato uma diretiva import, vai ser assim, ó. Você vai colocar uma diretiva import no seu contrato, né, para a biblioteca. E quando você fizer deploy do seu contrato, antes você vai ter que ter feito o deploy da biblioteca. E aí você vai passar o endereço da biblioteca, do deploy dela, junto ao seu deploy. Tá? Eu acho que eu tenho até um exemplo disso. Deixa eu ver se está aqui nesse projeto aqui. Não está aqui, mas eu sei onde é que tem. Deixa eu mostrar para vocês como é que você passa a referência da biblioteca no deploy. Eu tenho um exemplo desse separado aqui. Aqui, ó, esse aqui é um exemplo. Deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Ó, aqui é um código de deploy de um contrato Metacoin, certo? Uma moeda. E essa moeda ela utiliza a biblioteca SafeMath, que é uma biblioteca bem popular para cálculos de matemática segura, que a gente chama, né? Que não dá overflow de números, coisa do tipo. Quem quiser entender mais sobre isso, tem vídeo sobre segurança de smart contracts aqui no canal, que eu falo sobre isso.
É uma brecha de segurança. Aqui eu passo como segundo parâmetro no meu deploy, primeiro é o nome do contrato, eu passo um objeto que tem uma propriedade libraries, e aí eu passo um outro objeto, nome da biblioteca e o endereço dela na blockchain. Então, todas as bibliotecas que o meu contrato depende, eu tenho que passar aqui, né, uma por uma, porque aí na hora do deploy vai a referência correta, e aí quando um usuário utilizar o seu contrato, né, a EVM vai subir os bytes do contrato para a memória, ela vai ver, opa, tem bibliotecas para subir também, ela vai subir os bytes da biblioteca também para fazer a execução. Isso aqui não vai mudar custos de transação de vocês, tá? Não vai economizar, no caso, custos de transação. Vai economizar a transação do deploy especificamente, tá bom? Vai economizar a transação do deploy. Você reduz aí o tamanho do seu deploy, e isso pode ser uma economia bem legal, né? Se a biblioteca é grande, né? Você vai ter tirado todo esse peso do contrato. Isso também pode salvar, né, o seu contrato, porque quando o contrato fica muito grande, você não tem como fazer deploy dele na blockchain. Tem limite de tamanho dos contratos. Daí ou você quebra em vários contratos, ou você extrai parte do código para bibliotecas também. Né? Uma outra alternativa. Então a biblioteca ela te ajuda aí a reduzir o tamanho do contrato e economizar no deploy. Beleza? Isso provoca uma redução significativa, tá? É prática comum a projetos profissionais, né, de protocolos grandes aí como DEX e outros. Beleza? Show. E a próxima dica, ela também envolve armazenamento, mas ela, como eu posso dizer, ela envolve uma redução no armazenamento, mas ela exige otimização de código. Essas primeiras que eu trouxe de armazenamento não envolvia código, certo? E quando a gente entra no âmbito de otimização de código, são as otimizações mais complexas de fazer, tá? A gente já fez, na verdade, otimização de código quando a gente falou lá de complexidade, mas eu quero entrar mais no detalhe de bit byte, né? Elas são as mais complexas e as que trazem menos ganho individual. Elas vão trazer somadas, vão trazer um ganho significativo, ou quando executadas em volume, né? Tem muita função utilizando, né, esses códigos, que daí você otimiza esses códigos, acaba tendo um ganho legal, tá? A primeira otimização de código que vocês podem aplicar no projeto de vocês, ela é uma otimização de compilação do código de vocês. O Solidity Compiler, ele permite que você parametrize a compilação dele, focando mais em performance, ou focando mais em tamanho de arquivo, certo? Ou simplesmente só compilando de maneira crua, que é o padrão. Quando você programa em qualquer toolkit que seja, tá? Eu tô programando no Remix, tô programando com Hard Hat, tô programando com Truffle, não importa. Todos eles utilizam o Sol-C, que é o Solidity Compiler. E eles permitem, as ferramentas permitem que você parametrize o Solidity Compiler para essas otimizações. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês com Hard Hat. No caso do Hard Hat, você configura parâmetros do compilador no arquivo hardhatconfig.ts. Tá? Esse aqui, para quem não sabe, Hard Hat é um toolkit profissional de desenvolvimento de smart contracts, certo? É o mais utilizado no mundo atualmente, beleza? E ele permite parametrização do Solidity Compiler. Por padrão, ela vem desligada, tá? Se você quiser ligar, você vai em hardhatconfig.ts, propriedade Solidity, propriedade Settings, propriedade Optimizer, e você, por padrão, ele vai estar Enable False. Você vai colocar Enable True. E uma vez que você habilite, você pode especificar uma propriedade chamada Runs, que por padrão, se você não especificar ela, é 200. Tá? Esse Runs aqui é a quantidade de execuções do otimizador. Imagina que o otimizador é como se fosse, sei lá, um pente. Você está descabelado, você passa uma vez o pente. Já penteia completamente seu cabelo? Não. Quanto mais vezes você passar o pente, mais penteado vai ficar o cabelo, correto? Claro que tem um limite ali, né? Dependendo de quanto cabelo você tem também, da qualidade do pente, assim por diante. Aqui é a mesma coisa, tá? Esse otimizador, ele vai fazer diferença em contratos maiores, correto? Em contratos pequenos, ele não vai fazer diferença nenhuma, provavelmente. Tá? Mas vamos lá. 200 é o valor padrão. É como se fossem 200 ciclos de otimização no código de vocês. O que que isso vai gerar? Certo? O que que isso vai gerar? Via de regra, um contrato
que tenha um tamanho menor. Via de regra, a otimização é para enxugar o contrato. Como é que um contrato é enxugado, Luiz? É removendo o código que não é usado para nada, né? É fazendo algumas otimizações no seu código mesmo, modificando o seu código em algumas partes. Imagina que você em 2 linhas, numa linha você coloca 0 na variável x e na linha de baixo você coloca 1 na variável x. A linha anterior não serviu para nada, certo? Então ele remove, por exemplo, tô num exemplo bobo, tá? Ele remove a linha anterior que não serve para nada, né? Porque o valor que vai ficar mesmo é a de baixo. Então ele roda algumas estimações nesse sentido, diminuindo o tamanho do contrato. Essa diminuição, ela pode acarretar em menos taxas para o usuário, né? Pode acarretar em menos tamanho no deploy, custos no deploy também, certo? Então, via de regra, ela é benéfica, tá? Via de regra, ela é benéfica. Por que ela não fica sempre ativa, Luiz? Porque ela aumenta o processamento, né, na compilação. Enquanto você está programando, você não quer que fique mais lento, né, o ambiente de programação de você, então faz sentido ela ficar desligada. E também, porque como ela acaba mexendo muitas vezes no código, né, ela prejudica o debug. Nos erros, vai dar a numeração das linhas dos erros vai ser diferente da numeração de linhas do seu código, porque a execução vai estar com o código otimizado em relação ao seu, certo? Então, por isso, geralmente a gente deixa falso essa otimização aqui. Agora, uma vez que você ligue para, por exemplo, colocar isso em produção, você pode deixar o padrão 200, que é o mais comum, ou você pode aumentar, ou você pode diminuir, certo? Para que eu faria isso? Quanto mais eu aumentar a otimização, mais lento vai ficar a compilação, mas mais ele vai tentar otimizar. Só que tem um equilíbrio aqui, que chega um ponto que a otimização ela se torna benéfica para um lado e maléfica para o outro, certo? O que eu quero dizer com isso? Se você colocar, por exemplo, tá, um valor 1000 é o maior valor que eu já testei e que eu já vi sendo utilizado na internet. Se você colocar um valor de 1000 na otimização, você vai estar focando em otimizar, certo? Você vai estar focando em otimizar para transações. Então aqui, porque é o foco principal, geralmente está otimizando para transação, né? Só que essa otimização para transação pode fazer com que seu contrato fique maior. Porque às vezes, na otimização para os custos ficarem baixos, o otimizador ele vai colocar mais código que seja benéfico, porque nem sempre menos código é melhor, certo? Nem sempre menos código é melhor. É código menos complexo que é melhor. Então, às vezes, para ser menos complexo, é adicionado mais código no seu contrato, seu deploy fica mais custoso, tá? Isso geralmente não é um problema, porque o deploy você paga uma vez só, e a transação você vai colher os frutos para sempre. Então, botei maior que 200, eu estou focando mais em transação barata, deploy caro. Agora, menos de 200, e o menor valor que eu vi sendo utilizado por aí, que eu já testei também, foi 20, eu estou focando em deploy mais barato, o que às vezes, nem sempre, incorre em taxas, tá, iguais ou mais caras. Tá? Geralmente as taxas ficam iguais, raramente ficam mais caras, mas aqui o deploy fica mais barato. Beleza? Não tem uma otimização em taxa de transação aqui. Muito difícil eu ter algum ganho de taxa de transação colocando valores abaixo de 200. Tá? Então, recapitulando. Quer economia em taxa, foca em valores 200 para cima. Quer economia em deploy, foca em valores 200 para baixo. 200 é o valor médio mais utilizado. Beleza? Então isso aqui vai gerar otimizações no código de vocês, que vocês nem vão precisar se preocupar em quais elas são. Show? Use isso quando for fazer o seu deploy. Isso também pode salvar a vida de vocês se vocês precisarem, se você tem um contrato que você tentaram fazer deploy e deu erro porque o contrato é muito grande. Se você ativar a otimização em 200 mesmo, o contrato já vai ficar com um tamanho menor e pode ser que você consiga fazer o deploy na blockchain. Eu já passei por isso num projeto, né, de DAO, que o contrato da DAO não cabia mais no único deploy, daí eu teria que quebrar ele, né, em outros contratos ou bibliotecas, etc. Ele já tinha a biblioteca, na verdade, e eu acabei só ligando o otimizador, já resolveu o problema, não precisei aumentar a complexidade da estrutura do meu projeto. Beleza?
E aí, já conhecia todas essas dicas que eu passei aqui referentes à economia de taxas no armazenamento dos contratos? Se você tiver dicas adicionais ou mesmo dúvidas sobre este assunto, deixa aqui embaixo nos comentários e vamos se ajudar uns aos outros. Agora, se você gostou desse episódio, eu vou pedir que você deixe o seu like em retribuição ao meu trabalho aqui na plataforma e recomendar que você se inscreva para receber os próximos episódios. Combinado? Então, um abraço e até o próximo. Valeu!